Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem interessante. Ela se baseia no sermão que fala de Jesus como a luz do mundo e, ao mesmo tempo, faz um alerta bem sério sobre o que seria o engano dos tempos modernos. Então, para começar, vamos direto ao ponto. A questão que norteia toda essa análise é a seguinte: será que é possível seguir uma religião e mesmo assim continuar no escuro? É sobre esse conflito, sabe, entre luz e uma escuridão espiritual. E para a gente entender a base de tudo isso, o ponto de partida é uma declaração muito forte que está lá no Evangelho de João. Olha só o que diz: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Basicamente, esse versículo é o pilar de todo o argumento. A ideia é que a presença de Jesus funciona como uma luz que vem para, literalmente, desafiar a escuridão. Mas espera aí, que trevas são essas? A análise deixa bem claro que não estamos falando da escuridão física, né? É algo espiritual. É um estado de engano, de mentira e, principalmente, de desobediência. O ponto-chave aqui é que seria uma escolha e não só a falta de luz. Aí vem a pergunta que não quer calar. Mas como assim? Como é que pessoas religiosas que teoricamente buscam a luz poderiam acabar nessas trevas? Para explicar isso, a análise busca um exemplo bem conhecido na história: os fariseus. E o próprio Jesus fez um alerta sobre eles que é impressionante. Ele disse: obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, é aquela desconexão total entre o discurso e a prática, e é exatamente isso que a fonte define como o puro suco da hipocrisia. Fica bem claro, né? O que eles ensinavam, a lei de Moisés, a coisa certa. Mas o que praticavam? Bom, aí a história é outra. Impunham fardos pesados nos outros sem ajudar, não praticavam o que eles mesmos pregavam. Isso cria o que a análise chama de o fermento dos fariseus, algo que contamina tudo. Ok, agora a coisa fica ainda mais profunda. A argumentação vai além e sugere que esse padrão de engano tem uma origem, digamos, espiritual. Eles se baseiam na passagem que diz: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." A ideia aqui é pesada. Os enganos mais eficazes, os mais perigosos, não vêm com cara de mal. Pelo contrário, eles se parecem muito com o bem, com a verdade. Para a gente entender isso na prática, a análise usa uma analogia genial, a do dinheiro falso. Pensa bem, uma nota falsificada de forma grosseira, todo mundo percebe na hora. Agora, e aquela falsificação que é quase perfeita? Essa sim é a que causa o maior estrago, porque engana muita gente. E olha que interessante como esse mecanismo do engano é detalhado. Primeiro, a fraude imita a verdade. Segundo, quanto mais perfeita a imitação, maior o engano. E terceiro, a conclusão inevitável. A verdade exige um exame cuidadoso. Não dá para aceitar de primeira, sabe? Precisa olhar com atenção. Certo, mas e hoje em dia? Onde estaria essa luz falsificada? A análise aponta para algo que chama de apostasia dos tempos modernos, uma espécie de desvio da fé. Eles citam a carta de Paulo a Timóteo, que soa quase como uma profecia. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A ideia é que as pessoas passariam a preferir fábulas, histórias mais agradáveis, em vez da doutrina que é considerada sólida, a sã doutrina. Tá, mas que fábulas são essas? Bom, a fonte não foge da polêmica e aponta algumas crenças bem conhecidas. Por exemplo, a imortalidade da alma, a doutrina do inferno eterno, a celebração do Natal em 25 de dezembro e até a doutrina da Trindade. O argumento central é que essas ideias teriam se originado no paganismo e não seriam encontradas na Bíblia. Vamos pegar um exemplo para aprofundar: o Natal. A análise afirma que o dia 25 de dezembro não era a data do nascimento de Jesus, mas sim um festival pagão para o deus Sol, o Sol Invictus. E que, com o tempo, essa festa foi, digamos, cristianizada, se tornando uma dessas fábulas. Então, depois de toda essa construção de argumento, tudo se resume a uma coisa: uma escolha. Uma decisão pessoal que cada um precisa tomar entre duas forças que são completamente opostas. E para a gente ter a dimensão do que está em jogo, a análise levanta uma questão fundamental. Afinal, qual é a condenação do mundo? A resposta, segundo as escrituras citadas, é surpreendente. Este é o veredito: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram mais. Percebe? A condenação não seria a ausência da luz, mas sim uma preferência ativa pelas trevas. E é aqui que o argumento todo se amarra. O ponto crucial, o mais importante de tudo, é esse. O que condena o mundo, segundo essa linha de raciocínio, é amar a mentira mais do que a verdade. É se sentir mais confortável no engano. Por isso, o material termina com um chamado à ação bem direto. A proposta é examinar as escrituras por conta própria, abandonar o que se considera trevas e aceitar o que eles chamam de o Jesus bíblico e verdadeiro. E no fim, a gente fica com aquela pergunta que ecoa na mente, né? Uma pergunta que é, ao mesmo tempo, simples e muito complexa. A luz em que uma pessoa acredita é de fato a verdade? Como ter certeza de que o que parece luz não é, na verdade, a mais sutil das trevas?